chance de alguma nova negociação nessa reunião que deve acontecer amanhã? Qual que é a expectativa da senhora para a próxima quinta-feira, que é a última oitiva? Olha, o presidente Maia tomou uma decisão de tomar as questões referentes à pauta a partir de entendimentos de acordo, né, entre base e oposição. A gente sabe que isso às vezes até é possível, mas agora na reta final me parece que se tornou impossível, na verdade, algum tipo de entendimento nessa linha. E pelo cenário, pelo caminhar, para mim fica muito claro que chegamos de fato na reta final, não é? Temos ainda uma sessão marcada para quinta-feira, que seria, portanto, a última oitiva. Aliás, do Beroaldo, que é o mesmo perfil da Marcela, que nós também já ouvimos aqui na comissão. De forma que as informações que nós temos hoje, elas são informações que já nos trazem subsídios suficientes para apresentarmos o nosso relatório no próximo dia 17. Algumas oitivas, eu acredito que elas poderiam ocorrer, porque são muito pertinentes, sobretudo depois da divulgação aí de algumas partes, eu diria, ou trechos pela própria imprensa da delação do Mauro Cid, dentre eles os comandantes do Exército, da Aeronáutica e também da Marinha, portanto das Forças Armadas, que eu inclusive fiz requerimento para que eles pudessem ser ouvidos aqui na comissão. Mas um relatório, uma CPI se faz com oitiva e com documentos, não é? Com quebras de sigilos. Então acho que as quebras de sigilos que vieram até nós, juntando aos depoimentos que nós já fizemos, são elementos suficientes para apresentarmos um bom relatório no próximo dia 17 de outubro. Senadora, existe um temor em relação à determinação do ministro Nunes Marques hoje, que acabou derrubando os sigilos, né, a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez? Existe algum temor no sentido de que isso possa ocorrer com outros documentos que foram obtidos pela CPMI, que consequentemente atrapalhar essa escrita do relatório final? Não há dúvida nenhuma, não é? Eu acho muito temerária, eu acho que é uma decisão muito ruim, inclusive para o processo democrático brasileiro. Nós temos uma composição da democracia que é exatamente a harmonia entre os poderes, e eu acho que a forma como alguns dos ministros, e sobretudo essa decisão, ela acaba ferindo uma prerrogativa do Congresso Nacional, precisamente aqui no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI, ela tem, pelo seu formato assegurado em lei, que remota aí dos anos 50, ela é assegurada para depoimentos, para oitivas, não é? Enfim, para uma série de instrumentos que são fundamentais para a finalização desse inquérito. Nós já tivemos aqui decisões que eu também considerei muito ruins, que foram as decisões referentes à não vinda dos depoentes, e agora uma que para mim é mais grave ainda, que é a retirada do volume de dados e de informações fruto de uma investigação legal e que foi feita respeitando o colegiado desta casa. Então, eu realmente fico muito triste com isso. Eu acho que a Advocacia do Senado toma a decisão correta de recorrer da decisão, mas eu acho que nós também precisamos entrar com um mandado de segurança. A decisão anterior, referente, por exemplo, à não vinda da delegada lá atrás, não é, que era responsável por todo o serviço de inteligência do então Ministério da Justiça, ela não veio, demorou mais de 60 dias e mesmo assim a resposta desse recurso não foi dada. O ministro, ele pode até tomar uma decisão, mas se há um recurso, ele tem que respeitar esse recurso, esse trâmite, e fazer com que essa decisão possa ser mais uma vez apreciada na turma ou no pleno, o que ele na verdade não decidiu. Então eu acho que hoje, se a gente não tiver essa resposta agora através desse recurso da Advocacia Geral do Senado, a gente deverá entrar com um mandado de segurança. Eu acho que são decisões que os próprios integrantes, não é, da Corte Máxima do Brasil precisam atentar, sob pena da gente ter que buscar outros instrumentos, como por exemplo uma DPF, que eu acho que não seria neste momento a ação mais imediata. Eu acho que a gente precisa recorrer para essa outra etapa, mas eu espero que haja uma sensibilidade dos ministros para que nós possamos de fato garantir e assegurar as nossas prerrogativas agora, sobretudo em relação a esse volume de informações que nós deveremos estar consignando no relatório final. Senadora, mas essa decisão dele compromete o relatório da senhora, que a senhora comentou que a CPMI não é feita apenas de depoimentos, mas de documentos. A senhora vai ter que refazer o relatório, isso prejudica o trabalho final? A decisão
decisão dele prejudica o caso específico do Silvinei, porque ele retira toda a possibilidade de a gente utilizar, na verdade, esses dados como informação. Então pode ser que lá no final isso se torne nula do ponto de vista do Silvinei, que foi o ponto específico que ele, na verdade, decidiu. Então não há dúvida nenhuma que traz, de fato, sérios prejuízos, mas nós temos ainda 2 semanas, não é, basicamente, para que nós possamos apresentar esse relatório, e nós vamos buscar, através desses instrumentos, não é, jurídicos, para que nós possamos, de fato, assegurar a garantia dessas informações no nosso relatório. Obrigada. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada,